Olá, estudantes do 8º ano, é muito bom estar aqui com vocês para mais uma aula de Educação Física. Eu, professora Mara Valéria, professora de Educação Física do Centro de Mídias, venho trazer essa aula para vocês, que é denominada, acompanhe comigo aí no slide, olha só, Esportes Paralímpicos, e aí eu trago o tênis de mesa. Então, o nosso foco aqui é falar dessa modalidade esportiva paralímpica, né, e de qual nós temos, e a gente vem discutindo a questão de preconceitos e estereótipos, então nós vamos ligar também esse tema às modalidades paralímpicas aí para conversarmos um pouco. Eu tenho aqui no chat algumas pessoas, o Arthur, Kevin, Maria Eduarda, Gustavo, Ana. Se vocês quiserem colocar o nome da escola de vocês, eu agradeço e vou falar aqui o nome das escolas, assim como eu repito o nome de vocês também, tá bom? Eu sou a professora Mara Valéria, tenho 1,68 m, uma mulher parda, olhos e cabelos castanhos, cabelo um pouco mais claro, estou com o cabelo solto, estou de óculos, uma armação meio marrom, estou com uma blusa bege, de gola um pouco alta e manga curta, atrás da bancada, onde eu tenho o tablet, minha caneca, o celular aqui de apoio e com o cenário atrás do Centro de Mídias, ok? Eu não estou sozinha, estou com a intérprete de Libras, Elisângela, que leva a minha voz onde ela não consegue alcançar. Então, vamos para mais essa aula de Educação Física, aula baseada na habilidade mostrada agora. Sigam aí comigo, por favor. Identificar e discutir estereótipos e preconceitos relativos aos esportes paralímpicos e propor alternativas para sua superação. O objeto de conhecimento é o esporte paralímpico, então ele tem como base, a habilidade é aquela que eu pego para referência da aula proposta. Acompanhem também aí, nós temos os objetivos dessa aula de hoje. Então, nós vamos propor alternativas para a superação de preconceitos e estereótipos vividos, pensar em alternativas para a prática dos esportes paralímpicos. A aula passada eu lembro que eu e com o meu convidado, nós falamos muito dessa questão de preconceito e estereótipo, né, no dia a dia, na escola, nos esportes, em todos os âmbitos. E aí a gente pensa que existe, infelizmente, ainda preconceitos em relação aos deficientes e ele não poder integrar-se às atividades como um todo, né? Então, aquela questão, eu já vejo um estudante com deficiência e o colega fala, ele não vai poder participar de tal atividade. Então, já coloca aí um rótulo de algo que não é correto, porque nós temos que dar oportunidade para que todos participem de tudo. A escola, ela existe para que todos os estudantes experimentem todas as atividades. E para isso, em determinados momentos, nós precisaremos fazer adaptações. Tá? Então, é muito importante falar isso com você, estudante do 8º ano, com os professores, porque essas discussões, elas devem aparecer em muitas modalidades. A gente falou do vôlei sentado, que é uma adaptação aí do esporte de rede, né? Que a gente estudou, então, a modalidade voleibol, a convencional, com as suas regras, falamos de tudo isso e eu pude trazer um pouquinho aí sobre o vôlei sentado, do qual a proposta é que eu trouxesse de uma forma simplificada a modalidade para vocês e aí vocês se aprofundariam e experimentariam o vôlei sentado aí na escola, né? Vendo as regras, vendo as possibilidades e prepararem uma organização onde todos vocês, estudantes, pudessem participar e experimentar. Aí hoje a gente traz a proposta do tênis, né? Do tênis de mesa. Então, claro que eu vou falar um pouquinho aqui da modalidade convencional, o tênis, e aí vocês vão também depois se apropriar melhor do tênis de mesa e passarem a experimentação. Eu lembro que na aula passada eu dei até esse exemplo do tênis, né? Que vamos supor, se eu estiver trabalhando e vocês forem abrir essa atividade para todos os anos aí da escola, correto? Vamos lá.
vocês estão no 8º ano, mas vamos supor que na escola de vocês tem uns estudantes menores aí dos anos iniciais. Então, assim, como que consegue jogar o tênis se não tiver uma adaptação também da altura da mesa, né? Do tênis de mesa, por exemplo. Então, essas adaptações são sempre muito pertinentes, ok? Vamos lá, algumas práticas alternativas. Então, acompanhem comigo aí no slide, ó. Devemos refletir sobre as inúmeras possibilidades dos esportes paralímpicos, bem como sobre os benefícios que estes esportes trazem a seus praticantes. Então, quando a gente pensa numa modalidade paralímpica, nós pensamos então em modalidades, né, que a paralímpica, o esporte, ele teve as suas modificações, as suas adaptações, e ele parte para as competições, né, para a grande competição, para os Jogos Paralímpicos, mas ele traz muito mais ao atleta praticante, né? Quais são esses benefícios? Qual a importância que esse esporte traz ao atleta ou praticante, quer ele pratique no clube, na escola, entre outros lugares? Praticar esporte é uma forma de essas pessoas redescobrirem a vida de uma forma ampla e global. E aí, quando nós pensamos, podem voltar aqui comigo, quando nós pensamos, por exemplo, em uma determinada deficiência, e aí a gente pensa em qual modalidade esportiva, né, paralímpica essa pessoa ela vai ser direcionada, nós temos que pensar que, antes de tudo, ela passou, de repente, a deficiência, o indivíduo nasceu com ela, ou ele adquiriu, né, durante o longo da vida, por exemplo, por meio de acidentes, entre outros. O quão difícil é a questão de superar, né, essa deficiência e entender que muitas outras coisas podem ser feitas em benefício de si. Então, em que momento a pessoa ela aceita isso e ela entende que, por exemplo, uma modalidade esportiva pode mudar sua vida, pode a integrar na sociedade de uma outra forma? Então, a gente tem que pensar que a modalidade paralímpica, acima de tudo, ela engloba o indivíduo à sociedade. E mesmo se tratando, por exemplo, da pessoa já ter nascido com uma determinada deficiência, o quão é difícil ser inserido no contexto escolar, o quanto é difícil ser inserido na sociedade, por exemplo. Será que todos na escola aceitam esse estudante e o integram? Então, assim, a nossa proposta é que vocês revejam determinadas atitudes e não cheguem com determinados estereótipos, né? Ah, não. Essa pessoa ela não consegue praticar determinada atividade. Então, o porquê não adaptarmos, o porquê não também experimentarmos a modalidade paralímpica na escola, para que vocês possam entender a outra contextualização. Claro que vocês não estão, né, na vida do colega, não vão conseguir sentir o real, né, daquela questão da adaptação. Mas vocês podem experimentar e passar a ter outras visões. Então, esses estereótipos que a gente falou, que tem a proposta da nossa aula, é que ele seja revertido aí na questão de englobar os colegas, tentar adaptar as atividades para que todos, sem exceção, ninguém seja excluído de proposta nenhuma. E a gente tem a possibilidade de algumas modalidades, como, por exemplo, né, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais do esporte, já a gente entra na do tênis, que é o nosso foco de hoje. O esporte previne as enfermidades secundárias à deficiência. Então, aí o que isso significa? O indivíduo ele tem uma determinada deficiência. E aí, por questões fisiológicas também, ele passa a ter algumas enfermidades que são secundárias à deficiência que ele tem. É isso que o texto, aí essa primeira frase aborda. E ainda promove a integração social.
levando as pessoas a descobrirem que é possível, apesar das limitações físicas, ter uma vida normal e saudável. Aí é quando ela entra, ela aceita, participa e descobre que esses benefícios são pela questão física mesmo, porque aí você, como atleta, como jogador, você vai melhorar também as suas condições físicas, assim como as sociais, né, a de bem-estar, tudo o que essas modalidades, essa prática pode trazer de benefício a você. Vamos continuar no texto comigo? Acompanhem lá, ó. Ele pode, né, de quem eu tô falando? Do esporte. Ele pode transformar o dia a dia de um atleta e ainda fazer bem para a saúde do corpo e da mente. Então, a gente sempre pensa aí na globalização realmente. Então, entramos. Hoje, estamos aqui com o tênis de mesa. Por quê? Porque já já a gente vai falar do tênis de mesa apresentado como esporte paralímpico. Eu vou dar dicas de onde vocês saberem mais ainda sobre a modalidade. Vocês conhecem o tênis de mesa? Com a leitura do texto, vocês vão ver que vocês conhecem e conhecem também por outro nome. Vamos lá? Acompanhem aí comigo. O tênis de mesa, mesatenismo ou ping-pong. Opa, essa palavra é bem conhecida aí por todos da escola, não é mesmo? Que é o modo abrasileirado, ping-pong. É um esporte inventado no Reino Unido, mais precisamente na Inglaterra, no século XIX. Onde era conhecido como ping-pong, até se tornar uma marca registrada. E aí, pessoal, ó, o nome precisou ser modificado. Mudou-se, por isso, o nome na Europa para tênis de mesa, sendo o nome ping-pong atualmente usado apenas para fins recreativos. É um dos esportes mais populares do mundo em termos de número de jogadores. Então, assim, nós temos muitos jogadores de tênis de mesa, muitos mesmo. O tênis de mesa é conhecido como esporte com o tipo de bola mais rápida do mundo também. Então, ele aí, pensando na modalidade, ele bate vários recordes. E sendo um esporte de raquete, né? Lembra que a gente fez a classificação? Que mais produz efeito de rotação na bola. Podem voltar aqui comigo. Então, aí nós extraímos desse texto onde ele surgiu, né, a questão do nome. Então, quando a gente fala aí na escola ou a gente está conversando com alguém em algum lugar, se você falar tênis de mesa, talvez as pessoas falem assim, como assim tênis de mesa, né? Que modalidade é essa? Aí você fala, é ping-pong, pronto. Todos acabam lembrando da mesa, onde tem a divisão com a redinha ali baixa, né? Geralmente a mesa ela é verde, num tom bem escuro, com as riscas, tanto a do meio quanto as de contorno nas laterais e branca, com o pé ali em formato de cavalete, onde ficam dispostos um jogador de cada lado ou em dupla, e aí fazem a transição, tendo como objetivo, já que é um esporte, né, que a gente já estudou na classificação de rede e parede, eu preciso alcançar a área do meu adversário. Então, para que eu marque ponto, o meu adversário não pode ser bem sucedido. A bolinha tem que quicar ali na mesa e, de uma certa forma, ele tem que perder aí essa jogada. Ou ele não consegue rebater, ou a bolinha caiu, pingou, foi para fora. O importante é que eu marque ponto na mesa, na parte da mesa do adversário, né? Então, se eu estou jogando vôlei, o meu objetivo é que eu marque o ponto na quadra do adversário. E aí a lógica é a mesma. Eu, com tênis de mesa, o meu objetivo, assim como o do meu adversário, é que nós marquemos pontos com a bolinha batendo sempre na parte do adversário. Então, quando a gente fala, aí o ping-pong fica mais fácil de lembrar do que estamos falando, correto? Mas ele tem o nome de tênis de mesa, que antigamente era ping-pong, aí como virou uma marca registrada, nós usamos mesmo o ping-pong na questão de lazer. Quando a gente começa a falar de modalidade esportiva e o esporte, ele torna-se também uma modalidade olímpica e paralímpica, pronto, nós usamos o tênis de mesa. Aí, em questão de nomenclatura, ele deixa de ser o nosso ping-pong, correto? Mas podem falar o ping-pong aí, até mais para atrair as pessoas, sabendo que
ele é o tênis de mesa. Combinado assim? Então vamos lá, olha só. E aí, como o meu objetivo é trazer a prática da modalidade convencional e pensar nessas questões de preconceito, estereótipos e adaptações, a gente vem falar um pouquinho do tênis de mesa paralímpico, correto? Então vamos lá, ó. Você conhece o tênis de mesa paralímpico? Essas questões norteadoras, elas servirão para que vocês aí na escola busquem muitas referências para entenderem algumas particularidades dessa modalidade. E aí eu já venho com a pergunta de número 2. Sabe sobre suas particularidades? O que difere do tênis de mesa convencional, né, da modalidade tradicional, para essa modalidade do paralímpico? Então, o que difere o tênis de mesa, o olímpico para o paralímpico? Continuem lá comigo nessas questões norteadoras. Vamos falar sobre essa modalidade esportiva? E aí, você pesquisa e traz para o grupo para que vocês debatam em roda de conversa, ou como sala de aula invertida, onde você se prepara e traz o conteúdo aí para dentro da escola, tá certo? E na escola, é possível praticar o tênis de mesa paralímpico? Com todas essas questões, eu já dou uma dica, né? O tênis de mesa, assim como o tênis de mesa paralímpico, ele tem a confederação com as suas regras oficiais. Então, aí fica indicado aí um site bem bacana, que é da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Vocês procurem, que assim vocês vão ter conhecimento também das regras oficiais, das particularidades oficiais da modalidade, né? Então, vamos lá, algumas dicas aí, algumas particularidades, até mesmo para que vocês fiquem mais curiosos. O tênis de mesa ele começou a ser praticado com pessoas em cadeira de roda e os Jogos Paralímpicos em Roma em 1960. Então, há muitos anos já se pratica essa modalidade, certo? Então, ele tem os jogadores masculino, feminino, eles são divididos aí no Paralímpico por classificações, então são analisadas aí o grau de deficiência do atleta e eles são classificados nas modalidades, certo? E aí, entende-se assim, os jogadores, eles disputam de acordo com as suas classificações. A mesma coisa do esporte tradicional, né? Eu não vou colocar, por exemplo, um estudante de 6 anos para jogar com um de 15. E aí eu vou ter uma discrepância muito grande. Assim acontece também em relação às deficiências. Então, elas são analisadas e os jogadores são classificados para as modalidades aí. Então, acontecem jogos individuais, em duplas e também em equipes, né? O Brasil já conseguiu medalhas também com o esporte paralímpico, aí do tênis de mesa. Deixa eu ver, já falei do gênero masculino e feminino. As partidas geralmente são 5 sets de 11 pontos. E essas foram as maiores particularidades que eu trouxe para que vocês peguem o gancho aí como exemplo e vão em busca aí de pesquisas para que vocês conheçam a modalidade e experimentem. Façam as adaptações, joguem em cadeiras, abaixem a mesa ou treinem de outras formas que vocês encontrarem pertinentes para a prática da modalidade, tá certo? Espero que além do aprendizado que vocês também se divirtam. Deixa eu ver, tem atividade complementar, né? Pensar nos pontos que dificultam a inclusão das pessoas com deficiência nessas práticas esportivas na escola. Está na mão de vocês, né? Tentarem modificar essa situação aí. Elabore uma proposta com soluções para que as pessoas com deficiência possam ser incluídas. Então, nós temos o costume, né, de identificar sempre os problemas e não trazer a solução. E aí eu quero que essa solução venha de todos vocês. O que aprendemos? O esporte paralímpico, falamos também do tênis de mesa aí e do esporte paralímpico tênis de mesa. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitam, divirtam-se. Jogar ping-pong, tênis de mesa é sempre muito gostoso. Até mais, pessoal. Tchau, oitavo ano.